Quem já parou para pensar ou meditar se a sua vida espiritual é da verdade ou da mentira? Nas coisas espirituais, nós não podemos deixar de vigiar, de orar e de perceber. Se não andarmos na luz, e Jesus é a luz, nós seremos enganados e andaremos segundo os pensamentos do nosso coração. Lá em Isaías tem um versículo que diz que misturam as trevas com a luz, o amargo com o doce. Na realidade, o homem mistura as coisas de Deus com as suas coisas. E assim, as pessoas estão impossibilitadas de conhecerem a verdade. Em João, capítulo 8, versículo 17, Jesus diz assim: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Portanto, guarde esta palavra para que você possa conferir a sua vida espiritual. Você é da verdade? Jesus diz que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Portanto, ele é a verdade e nós devemos ouvi-lo. Vamos ver na revelação das Escrituras sobre a verdade e o que ela é e sobre a sua voz. Em João 8, 16, 13, diz assim o Senhor: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Note que não é um homem natural, nem um homem segundo a carne, que tenha estudado ou que tenha o seu intelecto desenvolvido, que nos guiará a toda a verdade. Só tem uma pessoa que nos guiará a toda a verdade. Essa pessoa é o Espírito da verdade. Está em João 16, 13. Porque uma grande maioria dos que creem estão na mentira? Porque estão ouvindo alguém que não tem o Espírito de Deus. E que não deixou o seu coração ser preparado para que o Espírito de Deus passasse por ele e falasse por meio dele. Portanto, quem o ouve, ouve o homem e não o Espírito. Esse é um discernimento muito importante na nossa caminhada para a eternidade. A quem nós estamos ouvindo? Bem, o Espírito é o único guia. É o único guia. Porque ele é a verdade, então ele vai nos guiar a conhecer, experimentar, compreender quem é Deus, porque Deus é a verdade. Em primeira carta de João, no capítulo 5, vamos ver quem é o Espírito, ou quem é a verdade, ou o que é. Porque em 1 João, capítulo 5, versículo 6, parte B, diz assim: e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Note bem, o Espírito é a verdade. O que é a verdade? O Espírito. A quem devemos ouvir? O Espírito. Bem, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, revela isto. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. O Senhor é o Espírito. Portanto, quem é o Senhor? É o Espírito. Portanto, por que há tantos falsos cristos, falsos evangelhos, falsos profetas? Porque o único Senhor é o Espírito. E é o Espírito que guia toda a verdade. E o Espírito é a verdade. Não estamos dizendo coisas de nós mesmos. Não é a nossa palavra. Nós estamos revelando a palavra do próprio Espírito nas Escrituras. Em João 10, Jesus diz assim no versículo 4, parte B, e no versículo 5. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conheceram a voz dos estranhos, ou não conhecem a voz dos estranhos. Portanto, se você estiver seguindo um estranho para o Espírito de Deus, você vai ser conduzido à mentira. É muito fácil falar a própria palavra e deixar a palavra de Deus de lado.
É assim que inventam igrejas, é assim que inventam doutrinas, dogmas. São palavras humanas no lugar da palavra de Deus. Então Jesus diz que as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. O mais importante como filhos de Deus é sermos guiados pelo Espírito de Deus. É reconhecermos a voz do Espírito e aprendermos a ouvi-la diretamente. Lembre-se, Jesus é Emanuel, é Deus conosco. O Espírito de Deus vem para o nosso espírito para testificar. Por isso, nós lemos aqui em 1 João 5, 6b, que o Espírito é o que testifica. Por quê? Ele fala conosco e nos revela as coisas do Espírito de Deus. Finalmente, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, temos assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por 7 vezes, as 7 cartas, Jesus diz a mesma coisa. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Portanto, estar surdo para o Espírito é entregar-se à vaidade, à religiosidade vã e à mentira. O Espírito é o Espírito da verdade. A verdade é a palavra de Deus e a mentira é a palavra do homem. Medite nestas coisas. Não estamos meditando em coisas humanas e carnais. Estamos meditando no que está escrito, no que o Espírito diz. Se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Assim, você conhecerá a verdade e será livre. Bendito seja o Senhor. Que a graça e o amor de Jesus Cristo seja contigo. Que o seu coração conheça a verdade. Amém.